Amém. É bom estarmos na casa do Senhor. Enquanto iremos cantar, queria pedir aos irmãos que pudessem ficar de pé para adorarmos o nome do Senhor nesta noite. Nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos por quem tu és. Não pelo que tu fazes, Senhor, mas
pelo aquilo que Tu és, Deus. Te queremos agradecer, Deus, pelo aquilo que Tu és, Senhor, pelo aquilo que Tu tens sido, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que és o mesmo ontem, hoje e amanhã e que Tu estás sempre presente, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos conheces, Tu é o mais íntimo do nosso ser, Deus. Te agradecemos por tudo, Deus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cantar isto novamente. Senhor, sonda-me, Senhor. Tu me conheces, Tu conheces o meu coração, Tu conheces aquilo que eu sou, Deus. Transforma-me, Deus. Transforma-me nesta noite, Senhor. Transforma a minha vida, Deus, de acordo com a Tua palavra. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me,
Pai, estamos na Tua presença e queremos Te pedir, Senhor, isto mesmo que acabamos de cantar. Que possas nos sondar, Senhor, e ver se é em nós algum caminho mau, alguma coisa que não Te agrade, Deus. Nós queremos Te agradar, mas a nossa carne tem tendências impuras, tem impulsos, Senhor, pecaminosos, tem desejos que não Te agradam e tantas vezes, Senhor, pensamentos vêm à nossa mente que não deviam sequer baixar ao nosso pensamento, Senhor. Tantas vezes vêm, Senhor, sentimentos ao nosso coração que não deviam estar no nosso coração. Tantas vezes, Senhor, falamos palavras que não deviam pousar na nossa boca, sair da nossa boca. Tantas vezes, Senhor, ó Pai, os nossos pés levam-nos a lugares onde não devíamos de ir, Senhor. Tantas vezes as nossas forças ágeis. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós oramos nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que fortalece, Senhor, ó Pai, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, possa verdadeiramente estar focado em Ti, para amarmos-Te a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa ação, com todo o nosso pensamento, Senhor. Porque, Senhor, quando nós buscarmos-Te em primeiro lugar, quando nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nós nos tornamos parecidos a Ti. E, Senhor, sai de nós a tendência pecaminosa, sai de nós os desejos da maldade. E é isso que nós queremos, estar mais perto de Ti, Deus Santo, mais perto da Tua presença, Deus maravilhoso, para sermos mais semelhantes a Ti, Senhor. E depois sermos usados para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para que o nome de Jesus seja conhecido. E para que a nossa vida possa ser um instrumento, a nossa boca seja a Tua boca, as nossas palavras sejam agradáveis e a meditação do nosso coração seja agradável a Ti. Que os nossos pés nos levam a caminhos dirigidos pelo Teu Espírito, que as nossas mãos possam tocar e abençoar e não mais amaldiçoar, mãos usadas para abençoar, para levantar os caídos. Que os nossos olhos possam estar, Senhor, onde, Senhor, ó Pai, muitas vezes aqueles que passam ignoram, mas que nós não podemos ignorar, porque somos o Teu povo, o Teu corpo. Ó Pai, usa-nos para Ti, Senhor. Queremos ser o vaso em que a excelência está em Ti. Queremos nos encher de Ti, para que a excelência de Deus em nós possa fazer a diferença naqueles que estão à nossa volta. Queremos, Senhor, nos esvaziar do mundo, esvaziar de nós mesmos e encher-nos de Ti, Senhor. Queremos verdadeiramente ser este farol, Senhor. Queremos ser a Tua luz e o sal, como Jesus nos ensinou. Fala connosco através da Tua palavra, que ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho, e ensina-nos segundo a Tua vontade e o Teu querer. E nós oramos no nome de Jesus, Senhor.
Quando temos invocado este nome através do louvor, através da adoração, nós oramos no nome de Jesus, a pedra fundamental, a rocha eterna. Nós oramos que esse nome, que é sobre todo o nome, possa trazer liberdade aos cativos no nome de Jesus, liberdade aos oprimidos no nome de Jesus, e a tua presença possa inundar este lugar, e cada pessoa que passa nesta rua Sampaio Bruno possa sentir alguma coisa de fenomenal que vai deste lugar, e não é o som, não são os acordos, mas é a presença santa do Deus Santo que se faz presente no nosso meio, no nome de Jesus. E Senhor, que quando nós saímos daqui, Senhor, possamos ser portadores desta mensagem, desta visão e desta paixão que era o motor do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, de sermos religiosos e ajuda-nos a ser, Senhor, servos e servas que são usados por Ti para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos lugares. Muito obrigado. É tão bom podermos estar na casa do Senhor e continuamos a estudar Mateus. Aleluia. Eu hoje tive um dia onde aproveitei todos os momentos para estar de volta da palavra, porque este texto é um texto muito, muito difícil. Eu já ouvi o nosso irmão Jorge Pinheiro está aqui pregar. Primeira vez que ele pregou aqui, quando eu estava presente, ele pregou este capítulo. Penso que está nas nossas gravações, a Confissão de Pedro. Mas hoje eu gostaria de olhar para este texto e encontrar aqui algo que serve para nosso aviso, exortação e edificação. Então estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 16. Nós vamos ler aqui faseadamente e vamos meditar também versículos a versículos, conjunto de versículos em conjunto de versículos, para não nos perdermos tanto então no contexto. Ok? Vamos então, Mateus capítulo 16 e estes primeiros 4 versículos. Diz assim: E chegaram-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro ou vermelho. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Bom, é verdade que vemos aqui 2 grupos juntos que não caminhavam nada juntos. Eles eram grupos opostos. Os saduceus e os fariseus. Nós sabemos que era um cenário fora de comum. E se fomos encontrar e se conhecêssemos o contexto histórico, nosso irmão tem estado a dar isso na escola dominical ao domingo, o contexto histórico dos grupos religiosos e dos partidos que havia naquele tempo. Se nós conhecêssemos esse contexto, iríamos perceber que eles defendiam crenças e políticas totalmente opostas. Os fariseus viviam segundo os pormenores e aqueles detalhes minuciosos da lei que nós conhecemos, enquanto os saduceus rebatiam essa lei e só aceitavam a Bíblia, não aceitavam os outros pormenores nem os outros detalhes. Os fariseus acreditavam em anjos e na ressurreição da carne. Os saduceus não, acreditavam apenas na vida e não tinham problemas em aliar-se a um partido, ou neste caso a uma potência como Roma, desde que lhes permitisse viver uma vida aristocrática, uma vida enriquecida, uma vida onde eles pudessem viver para os seus prazeres, manter as suas riquezas e os seus privilégios, enquanto os fariseus esperavam o Messias, o ungido, o prometido das nações. Os saduceus não. Mas aqui vemos que os dois se juntam. A hostilidade que eles tinham a Cristo foi plataforma comum para chegarem junto de Jesus, tentarem Jesus e pedirem-lhe um sinal. Nós não vamos falar tanto sobre o sinal, porque quando estudamos Mateus 12, nós já falámos sobre esse sinal, que Jesus, de alguma forma, lhes responde. Mas a resposta está aqui de Jesus Cristo
num sinal diferente. Não um sinal que ele menciona em capítulo 12, que é o sinal do profeta Jonas, mas aqui Jesus vem falar de um sinal que todos eles conheciam. Ao final da tarde, quando o céu estava assim, violeta, vermelho, e nós no Alentejo também tínhamos muito esse costume, quando víamos aquela planície, aquele pôr do sol, e as nuvens todas se enchiam daquelas cores vermelhas, violetas, nós dizíamos, amanhã vai ser um dia de calor. Mas se o mesmo céu encontrasse num vermelho, num roxo de manhã, bem pesado, já significa, vem trovoada, vai ser um dia cheio. Então Jesus diz-lhe, vocês sabem discernir com o céu vermelho da tarde, do final da tarde, o que é que significa, com o céu vermelho no início da manhã, o que é que significa, mas não compreendem o verdadeiro sinal. E o sinal que Jesus volta novamente a dizer é, não lhe será dado nenhum sinal, senão do profeta Jonas, e deixando retirou-se. E podíamos falar muito sobre o sinal do profeta Jonas, podíamos falar sobre como Jonas esteve no ventre daquele grande ser marinho e depois foi entregue à terra pelo ser marinho e acabou por anunciar uma geração corrupta, neste caso uma geração violenta, bárbara, arrependimento, e por causa da sua mensagem o povo de Nínive se arrependeu. Isto está na história, mas aqui o sinal tem muito a ver com a mesma mensagem que Jonas pregou. Uma mensagem de arrependimento, que foi a mensagem que João Batista pregou, foi a mensagem que Jesus Cristo iniciou o seu ministério a pregar. Até o sinal aqui é o próprio Jesus. O sinal é a mensagem de Jesus. Ou seja, Jesus diz, vocês confrontam-me com Deus e com a verdade de Deus, vocês não podem ver, vocês são cegos. Vocês não conseguem ver, vocês conseguem ver quando o céu está vermelho, vocês conseguem discernir se vai haver bom tempo, se vai haver bom tempo, e não conseguem ver o que é que está diante de vós, não conseguem ver pela mensagem, pelo procedimento, pelos milagres, pelas maravilhas, não conseguem ver que a revelação de Deus estava ali, na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, Deus de uma forma evidente, que se revelou através de Jesus Cristo, não estava a ser evidente para aqueles homens que conheciam tanto da lei e que se juntavam para tentar e tramar mesmo Jesus. Vamos avançar para o versículo 5. Entramos no segundo parágrafo. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E disse-lhe Jesus, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse, porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, desta forma tão clara, então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então nós vemos aqui Jesus agora a fazer uma viagem, não temos tempo para falar sobre isso, estamos a dar isto na escola dominical, os mapas de todas aquelas zonas onde Jesus passou, não vou perder tempo com isso, ainda que é muito interessante, mas Jesus agora sai, mais uma vez, faz uma saída daquele território que era o território dos judeus, e dirige-se para a zona de Cesareia de Filipe. E, de alguma forma, Jesus começa a advertir-lhes, depois da confrontação e da tentação que os saduceus e os fariseus fizeram a Jesus, querendo um sinal, querendo maravilhas. Sempre o que os fariseus queriam era milagres. Faz-me um milagre, Senhor, faz-me um milagre e eu vou acreditar em Ti. Os saduceus também, de alguma forma, que não acreditavam em nada destas coisas sobrenaturais, diziam, vá lá, faz então um milagre e nós também vamos acreditar em Ti. E Jesus diz, o maior milagre
é a mensagem, é a palavra. E o maior milagre de todos, se formos buscar também a alegoria de Jonas no ventre do grande ser marinho, podemos também encontrar que é a própria morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui existe um sentido literal. Jesus avisa os seus discípulos e diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eles podiam pensar, bom, nós agora vamos para uma terra de estrangeiros e os judeus não comiam pão amassado por gentios. E como eles não se tinham levado de pão com eles, pão que os judeus usavam, o pão, hoje utiliza-se a comida kosher, né? Aquela comida que era preparada especialmente para os judeus. Agora eles estavam a ir para uma terra, para as partes de Cesareia, e ali naquele lugar, não sei se encontrariam alguma padaria judaica, alguma padaria dos princípios judeus. Então eles ficaram preocupados: viemos, esquecemos de trazer pão, vamos para uma terra que não é a nossa terra. Alguns comentadores falam sobre isso. Eu não creio tanto que seja isso, e próprio Jesus, claro que diz que não é isso. Não é o sentido literal, não é o sentido físico, porque o fermento era uma pequena, nós sabemos o que é fermento. O fermento é uma pequena parte de massa que levedou, e se guarda essa massa do pão, essa massa que está quase que apodrecendo com uma mistura de bactérias especiais que depois fazem fermentar o resto da massa. Eu cresci nas férias na casa da minha avó e ela tinha um grande forno de fazer pão. E lembro-me perfeitamente do fermento que era guardado. Lembro perfeitamente daquelas grandes bacias de barro onde a massa era amassada, e depois ela punha aquele lençol branco por cima, e no outro dia aquilo parece que tinha crescido, a massa tinha levedado, e depois a avó lembrava-nos: olha, agora tiramos um bocadinho e guardamos para a próxima vez. Então, quem agora as novas gerações não têm a oportunidade, a não ser em documentários, de verem isso, mas nós vimos isso e lembramos nisso. E eles sabiam muito bem o que é que isso significava, o sentido literal. E para um judeu, aquela parte de um pão cheio de bactérias, na altura não se falava de bactérias, num pão apodrecido, de um pão que estava a entrar, não digo em decomposição, mas com um cheiro forte, um cheiro que para eles era um cheiro que simbolizava tudo o que era mau. E o fermento está sempre muito ligado na Bíblia ao pecado, àquilo que é errado, àquilo que leveda, àquilo que cheira mal de alguma forma. Então eles pensaram que Jesus estivesse a falar acerca disso, mas o que Jesus queria dizer é que não era o pão que eles não podiam comprar lá em Cesareia de Filipos, não era um pão que podia ser tocado por um gentio, principalmente quando eles estavam a entrar numa terra onde era uma terra de ex-adoradores de Baal, onde era uma terra onde havia uma gruta, onde a nascente de um dos rios afluentes do Jordão germinava. Nessa gruta dizia-se que tinha sido onde tinha nascido Panias, que é interessante, que também significa pão. E existe aqui, então, quando vamos buscar a história, existe aqui muitas coisas que Jesus está a utilizar. E aquele Deus, que era um Deus, um ídolo, uma imagem, e agora vamos entender isso. Eles estão entrando numa terra onde existem muitas imagens. A imagem de Panias, a imagem, aliás, aquela terra hoje, acho que ainda se chama qualquer coisa semelhante com Panias. Eu apontei aqui, não tive tempo para ler tudo isso, mas tem um nome muito parecido a esse Deus, que mais tarde, claro, Herodes, um dos filhos de Herodes, em memória ao imperador, faz um templo enorme, todo de mármore branco, um templo magnífico. À medida que eles se aproximavam de Cesareia de Filipe, eles viam todo aquele resplandecer do branco que ali estava, daqueles templos a César, ao Deus César e a todos os outros deuses que havia. Eles estavam a entrar numa terra que não era a terra dos adoradores do Deus invisível, mas real, mas é a terra de muitos ídolos, do próprio Panias, que era o Deus que eles diziam, Deus da natureza, todas aquelas influências. Mas Jesus não estava a falar nada acerca disso. O que Jesus estava a falar agora era: tenham cuidado para não se contaminarem com o fermento dos saduceus e dos fariseus. E Jesus disse-lhes depois explicitamente, quando eles não entendiam o que é que ele estava a falar: será que é para irmos para Cesareia? Será que é por causa destes ídolos? Será que é por causa do pão dos gentios? Será? E estavam ali a razoar entre eles: mas o que é que ele quer dizer com isto? O que é que ele quer dizer com isto? E Jesus disse concretamente: tenham cuidado para não se contaminarem com o mal, com aquele pedacinho de doutrina podre dos saduceus e dos fariseus. Esse é que significava o fermento mau. E a pergunta agora que nós fazemos é: o que é que Jesus queria dizer com isto?
Jesus queria dizer, não entrem, Igreja de Jesus Cristo, isto é para nós nos nossos dias. Não entrem pelo caminho dos fariseus. Cuidem de converter o cristianismo numa religião de uma série não podes, não podes, não podes, não deves, não deves, não deves. Cuidem de um dia que esta mensagem poderosa, esta mensagem que é o sinal para o mundo de arrependimento, seja trocado por uma série de ações externas, não poder vestir, não poder falar, não poder estar. Porque cristianismo é não podes, cristianismo é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é cristianismo. O que Jesus queria dizer para eles e para nós é uma advertência clara em que o cristianismo mais tarde podia se tornar e tornou-se durante a Idade das Trevas em razão para muitas mortes, para muitas coisas ruins. E o que Jesus dizia e queria dizer é: não deixem que o cristianismo se transforme num legalismo como os fariseus fizeram com a lei de Moisés. Não deixem que o cristianismo um dia se torne um legalismo dominado com religião, em que não podes fazer isto, em que não podes fazer aquilo. Tenham cuidado desse fermento. É muito interessante, não é? Qual era a influência então dos saduceus? A influência dos saduceus tinham duas características fortes. Eles eram ricos, eles eram aristocráticos e eles estavam muito comprometidos com a política. Qual é o fermento dos fariseus? É: tenham cuidado de identificar o reino dos céus com bens externos. Tenham cuidado que um dia a mensagem do cristianismo se transforme numa mensagem em que Deus vai te abençoar, em que Deus vai te dar riqueza, em que Deus vai te dar posses materiais, em que Deus vai te dar coisas. Tenham cuidado que um dia... Irmãos, esta mensagem é tão atual, não é? Quando nós vamos buscar aqui a raiz, porque é que Jesus está a dizer: tenham cuidado para que um dia, em nome de um cristianismo, se possam envolver em políticas e querem impor uma política num povo e subjugar um povo às suas ideias. Tenham cuidado em dar importância às coisas materiais do que àquilo que é verdadeiramente vida, que é o Evangelho de um Deus que ama e que amou o mundo de tal maneira que deu e que dá Jesus Cristo para que quem crê nele tenha uma vida que permanece. Então Jesus estava a lembrar também: cuidado com o fermento dos saduceus, cuidado com o fermento da prosperidade. As verdadeiras bênçãos são as bênçãos de um coração transformado e de uma vida transformada, uma mudança autêntica que não é de circunstâncias externas, mas é de dentro para fora. Porque Deus primeiro trabalha dentro e depois começa-se a refletir fora aquela mudança que acontece no coração. Então tenham cuidado. E quando eu estava a ler aqui, e depois de ler vários comentários, encontrei este, que eu já vou citar mais à frente, um dos autores, muito interessante, neste comentário do Evangelho de Mateus, do século XVIII, e ele falava precisamente acerca deste perigo. E agora no século XXI olhamos, e será que a mensagem não precisa de ser a mesma? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, legalismo, não podes, não podes, não podes, coisas mesquinhas, em vez daquilo que é importante, que é misericórdia quero e não sacrifícios. E tenham cuidado que um dia não entrem pela doutrina do fermento, da doutrina pudrificada dos saduceus, e que misturem cristianismo com política e com prosperidade e com riqueza e com bens materiais, quando o maior bem é: alegrai-vos quando o vosso nome está escrito no livro da vida. É muito interessante colocar o lugar onde Jesus faz esta pergunta, como eu já citei, é dos lugares que podiam ter mais associações religiosas que nós podemos imaginar. E de seguida vem uma pergunta, vem mesmo a grande pergunta. E vamos ler então a partir do verso, vamos ler só o resto do texto, verso 9, não compreendeis, já lemos, perdão, verso 13, agora sim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-se aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros dizem que és Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Vamos dizer todos juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está entre os céus. Então, esta é a resposta, a grande questão que foi levantada. Eles estavam a entrar em Cesareia de Filipos, um lugar que era, segundo o livro de Thompson, que nós conhecemos, The Land and the Book, diz que este território estava coberto de templos antigos ao culto do Baal sírico. Thompson menciona pelo menos 14 desses templos nas proximidades. Tratava-se então de um território em que o próprio ar e a atmosfera exalavam aquele cheiro da antiga religião, uma religião que sempre combateu contra o povo de Deus, a adoração a Baal. Era um lugar à sombra dos deuses da antiguidade. Mas os deuses sírios não eram os únicos daquela região. Naquele lugar, perto de Cesareia, erguia-se aquela grande colina e nela havia uma caverna profunda e dizia-se que nessa caverna tinha nascido Panis, o grande deus da natureza. Cesareia de Filipos estava tão identificada com esse deus que o seu nome depois passou a ser Panias, que significa pão, e até o momento atual ele recebe agora o nome de Banias, que é o nome que ainda é dado como lenda dos deuses gregos que se reuniam ao redor de Cesareia de Filipe. Também José diz que nessa caverna, era uma caverna onde havia águas que vinham e que mais tarde brotavam fontes do Rio Jordão. Então, naquele lugar, um lugar onde havia também, de alguma forma, uma indicação, aquele passado dos hebreus e dos judeus devotos, e que depois foi tanto misturado com tanta idolatria e tanta coisa contra Deus, no meio daquele lugar. Mas havia mais. No tempo em que Jesus agora está a entrar, como eu já referi há pouco, em Cesareia de Filipe, havia um grande templo de mármore branco, construído à divindade de César. José diz: Herodes adornou o lugar de tal maneira que era notável, mais notável deste templo, que ele dedicou a César. Noutra passagem, José descreve também como aquele templo se via à distância e subtuosamente, à medida que se aproximava, se via aquele templo a César, à divindade de César. Mais tarde, também o filho de Herodes embelezou e enriqueceu aquele templo e tudo aquilo aconteceu naquele lugar. É neste cenário de tantos deuses, de tantos ídolos, de tanta riqueza de templos a deuses, neste caso ao próprio César, que um carpinteiro simples de Nazaré, junto com os seus homens, discípulos e provavelmente mulheres, discípulas que o acompanhavam, é naquele lugar cheio da subtuosidade do templo de mármore branco a César, cheio de subtuosidade dos deuses da antiguidade, cheio de toda a idolatria e tudo aquilo que aquela terra estava carregada de ídolos e de deuses. Deuses que tinham olhos, mas não viam. Deuses que tinham ouvidos, mas não ouviam. Deuses que tinham pés, mas não se mexiam. Agora, o próprio Deus encarnado, o Verbo de Deus, num corpo de um simples carpinteiro de Nazaré, pisa aquele lugar e no meio daquelas colinas ele faz uma pergunta e ele diz àqueles seus discípulos: será que vocês já entenderam? Será que vocês já entenderam? Nesta terra de Baal, nesta terra desses deuses, quem dizem os homens que eu sou? E no meio daquela pergunta surgem respostas. As primeiras respostas ali em Cesareia de Filipe, onde Jesus exige uma decisão dos seus discípulos. Será que eles já entenderam quem ele é? E a resposta foi: alguns dizem que tu és João Batista. João Batista, sim, um homem incrível, o precursor do caminho, um profeta que o próprio irmão de Herodes tinha medo e receio dele, e muitos diziam que João Batista tinha ressuscitado. E agora, em Jesus, ele pregava a mesma mensagem de arrependimento, mas fazia sinais, prodígios e maravilhas. Uns diziam que ele era João Batista ressuscitado. E outros, quem dizem que eu sou? Elias, aquele que foi tomado num carro de fogo e que ascendeu ao céu sem morrer. Elias, o grande profeta, o profeta messiânico. Há vários sentidos em que dizia que Elias voltaria novamente. E outros diziam Jeremias. Eu tive que pesquisar porque é Jeremias. Porque Jeremias é o profeta chorão. E encontrei num comentário que Jeremias
num livro histórico, Macabeus, refere que terá sido Jeremias que escondeu a arca do tesouro. Não sabemos se é verdade ou se não é verdade. Mas terá sido Jeremias que tinha feito desaparecer a arca do tesouro. E eles queriam novamente aquela arca, a arca do concerto, perdão. E eles queriam que novamente aquela arca, que era o símbolo da adoração, pudesse voltar novamente. Então Jeremias simbolizava de alguma forma o retorno da adoração, da presença de Deus. Então uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias. Mas Jesus volta-se então e diz assim: e vós? Vocês que andam comigo, vós que andais comigo há meses, há anos, que me conhecem, que viram, que me ouviram, que têm, como diz o apóstolo João, em que nós vimos, nós tocamos com as mãos, nós tocamos no Verbo, no Deus vivo. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, impetuoso como sempre, no seu ímpeto, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Tu és o Cristo. Marcos diz apenas, ele é o mais sucinto, diz: tu és o Cristo. Lucas diz: tu és o Cristo de Deus. Mateus diz-me: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora Jesus sabia que pelo menos uma pessoa já o reconhecia como Messias. Mas provavelmente Pedro estava apenas a verbalizar aquilo que era a opinião dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. Naquela época, como também nos nossos dias, Messias, ungido, tinha a ver com o rei, a unção do rei. Messias, o Cristo, ungido de Deus, é o rei divino de Deus sobre os homens, é um enviado de Deus sobre os homens. Nesta passagem nós encontramos duas grandes verdades. Primeiro, Pedro, aquela confissão de Pedro expressa aquilo que era o mais excelso usado para descrever nas categorias humanas quem era Jesus Cristo. Mais excelso do que Elias, do que Jeremias ou do que qualquer dos profetas. Pedro conseguiu colocar Jesus acima de todos eles. Agora, depois de 400 anos de silêncio, em que os profetas deixaram-se de ouvir, Jesus era um ungido de Deus. Mas mais do que um profeta, ele era o ungido, ele era o Yoshua, ele era o Messias, ele era o Cristo, que a palavra é a mesma, uma em hebraico e outra em grego, o Cristo ungido de Deus. Não há a menor dúvida que Pedro não podia ter dado uma explicação mais teológica, uma explicação melhor do que esta, afirmando que Jesus era o Filho do Deus vivo. O que é que isso significa? Jesus estava a ser reconhecido pelos seus discípulos como o ungido de Deus. Mas esta passagem também nos demonstra algo muito importante. A confissão de Pedro fala-nos de uma descoberta pessoal. Quem dizem os homens que eu sou? Irmãos, porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque um dia, em certo momento, nós entendemos que Cristo é o Messias. Cristo, Jesus, é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, continua a fazer a cada um de nós. O que é que tu pensas acerca de mim? Pergunta-te Jesus nesta tarde, nesta noite. O cristianismo não consiste em apenas algo que é como que um facto apenas histórico, ainda que é um facto histórico. O cristianismo consiste numa descoberta pessoal e num relacionamento pessoal e numa entrega pessoal em que nós reconhecemos Jesus como o enviado de Deus, o Messias, a grande promessa de Deus. E como resposta, Jesus diz então a Pedro: bem-aventurado, ou seja, muito feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ainda ontem, estava no supermercado e encontrei um livro que falava sobre a Bíblia. Enquanto estava à espera da minha esposa, comecei a folhear aquele livro. E era um livro em que um historiador tenta decompor tudo aquilo que é a nossa fé, ou seja, procurar outras justificações para tudo aquilo que é as máximas.
E a verdade é que há muitos historiadores, como este historiador, que não vou citar aqui nem fazer publicidade, há muitos historiadores que se preocupam em dizer: Jesus é uma figura histórica. Jesus é um homem que viveu há cerca de 2000 anos atrás. Jesus foi um líder religioso. Alguns dizem mesmo: Jesus foi um profeta. Outros dizem: Jesus foi um líder, foi um homem bom. Outros até dizem: Jesus foi um revolucionário. Outros dizem: Jesus foi um político. Jesus foi alguém filosófico. E há muitas descobertas acerca de Jesus. Mas há uma que nos transforma a nossa vida e que nos garante a vida eterna. É quando o Espírito Santo nos convence no nosso coração que Jesus não é apenas uma figura histórica, que é uma figura histórica. Jesus não é apenas um líder religioso, e foi, sem dúvida. Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, pelo qual e único qual nós podemos ter salvação. E essa revelação é uma revelação que é o próprio Deus que dá. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, eu cresci a ouvir histórias acerca de Jesus. Eu antes de saber falar, antes de saber dizer palavras, a minha mãe contava-me histórias acerca de Jesus. Eu ia a 6, 7, 8, 9, 10 cultos por semana. Eu ouvia muito acerca de Jesus. Mas foi um dia, com 4 anos de idade, em que eu ouvi falar acerca de Jesus. E eu também disse: eu quero receber Jesus no meu coração. E mais tarde voltei a fazê-lo aos 6, e aos 7, e aos 8. E muitas vezes ao longo da vida tenho tido muitas conversões em que o Espírito Santo verdadeiramente me mostra: eu não sigo uma figura histórica, eu não sigo apenas um líder religioso qualquer. Eu sou um discípulo do Deus vivo encarnado, do Filho de Deus vivo. E Filho de Deus tem a ver com a sua natureza, a natureza divina, ungido de Deus, pelo qual o mundo, e eu particularmente, posso ser salvo. Esta confissão: feliz és tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão, continua a ser uma confissão que, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é Senhor, então nós transformamos-nos em tristes em felizes. Porque mesmo que aqui nesta vida nós passemos muitas provas e dificuldades e privações, se nós fizermos de Jesus o nosso Senhor, vai haver um dia que os nossos olhos fecham-se aqui, e quando abrimos os olhos vamos estar no céu. As ruas são de ouro, lugares maravilhosos, não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais sofrimento, e na presença de Deus vamos viver eternamente, porque nós reconhecemos Jesus aqui como o nosso Salvador pessoal. E é isso que o povo precisa, não conhecer o Jesus histórico, ainda que é importante. Aí há tantos historiadores, mas é entender que este Jesus, o ungido de Deus, o Filho de Deus vivo, é aquele que nos traz felicidade. Então Jesus diz, quando Simão Bar-Jonas confessa: bem-aventurado és tu, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Será que nós já entendemos? É por isso que nós temos-lhe dedicado a nossa vida, entregue todos os nossos dias. É porque Jesus não é um líder religioso. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante que a seguir Jesus faz também uma promessa, ou melhor, uma afirmação e uma promessa. Ele diz: olha, tu és Pedro. Já ouvimos pregar sobre isto, não vou passar muito tempo aqui. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus aqui faz um jogo de palavras. Petros e Petra. Petros, que é aquela pedra que significava Cefas, que significava Pedro. Pedra, uma pedra. A mesma pedra que mais à frente Jesus vai chamar de pedra de tropeço. Esse é o Petros, o Pedro, que tanto era agora alguém que afirmava uma grande verdade, mas que logo a seguir vai dizer: Senhor, não vás à cruz. Senhor, não faças isso, por amor, tenho pena de ti, tu não podes ir à cruz. A mesma pedra que fez uma afirmação, ou seja, o mesmo calhau, a mesma pedra de calçada. Quando nós às vezes vamos aqui na calçada portuguesa e há uma pedra fora do lugar e estamos agora as pessoas andam todas no telemóvel com a cabeça no ar e de repente uma pedrinha é suficiente para podemos tropeçar e cair. Esse Petros, Pedro, tu és Pedro, tu és essa pedra. Pode ser usada para bem, mas também pode ser pedra de tropeço. Mas sobre esta pedra que é Jesus, a afirmação de que Ele é: eu sou o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
aleluia, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nós podíamos agora ler dezenas de versículos. Eu podia citar alguns. Deuteronômio 32:4, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deuteronômio 32:31, a rocha deles não é como a nossa rocha. 1 Samuel 2:2, rocha nenhuma há, senão como o nosso Deus. 2 Samuel 22:2, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18:2, que rocha há fora do nosso Deus. Salmo 2 Samuel 22:32, a mesma afirmação, que rocha há fora do nosso Deus. Então uma coisa muito clara, chamar alguém de rocha para os judeus, quando esse termo era aplicado ao Deus vivo, ao Senhor Todo-Poderoso, então Jesus estava a dizer, sim, tu és uma pedra que foi uma pedra importante, uma pedra que foi a primeira a anunciar a mesma mensagem de Jesus depois do Pentecostes. Pedro foi o pregador, arrependei-vos, porque foi o próprio Pedro que aponta. Ele é a pedra que foi recusada, a pedra angular, a pedra de esquina, que os edificadores recusaram. Ele, Jesus, é rocha. E eu, apesar de ter sido pedra de tropeço, e foi quando negou 3 vezes a Jesus Cristo, e foi quando disse a Jesus, tem pena de ti, porque é que tu vais morrer? Jesus está a dizer, tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu fundarei a minha igreja. Esta rocha é a verdade. Há uma explicação que também diz que a rocha é a afirmação de quem Jesus é. É a revelação de quem Jesus é. Mas tudo se resume a Jesus. Jesus é a rocha da nossa salvação. E depois há uma promessa para a igreja. Vamos ler. E diz, verso 18, tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei a minha igreja, a segunda parte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós gostamos muito deste versículo, amém? Porque esta é a afirmação para a igreja, para os discípulos de Jesus. Mas aqui, a portas do inferno, o que é que significa isso? Esta palavra aqui no original não é bem inferno que lá está. A palavra que lá está é Hades, que significa lugar dos mortos. E o que é que Jesus quer dizer com isto? Jesus quer dizer que a porta do Hades, qual é a porta de entrada do Hades? É a morte, não é? A morte é a porta de entrada. Quando a pessoa morre, entrava no lugar dos mortos. Neste caso agora, quem morre sem Jesus vai para o inferno, quem morre com Jesus vai para o céu, porque Jesus já levou cativo o cativeiro. Mas a verdade é que a porta de entrada para o Hades, para o lugar dos mortos, era a morte. E o que Jesus está a dizer é que a morte não vai prevalecer contra o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Jesus quer dizer aqui. E quer dizer também todas as ameaças de morte, todos os martírios que iriam acontecer poucos anos depois desta afirmação, toda a perseguição, todas as barbaridades dos nossos pais da igreja na arena do Coliseu, os seus filhos a serem mortos por leões, por animais, porque não negavam Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. As portas do inferno, a morte não vai prevalecer. E se nós confessarmos nesta vida, e mais à frente no contexto, Jesus vai dizer que não podemos negá-lo, mas temos que carregar a nossa cruz. Se nós o confessarmos nesta vida, a morte não prevalece. Nós não vamos para o inferno, nós não vamos para o Hades, para o lugar dos mortos. Um dia, se nós fizermos Jesus o Cristo, o nosso Salvador, o ungido de Deus para a nossa salvação, nós temos a certeza, porque Ele disse, onde eu estiver, estarás vós também. E a morte não prevalece. A morte não é mais a porta para o inferno para nós. A morte para nós é o elevador para o céu. Quando nós morremos, nós entramos no elevador e de repente a porta abre-se e está Jesus de braços abertos a dizer, vinde benditos do meu Pai. Foram fiéis até ao fim. Apesar de muitos terem negado o meu nome, mas porque não negaste o meu nome, entra no descanso do teu Senhor. A porta do inferno não vai prevalecer. Ou seja, a verdade é que quando nós entramos às vezes no elevador, ainda aconteceu numa discussão, agora quando fomos na segunda-feira, discussão amigável entre família, não é? O elevador tinha a seta para baixo e nós queríamos ir para cima. E a Miriam entra no elevador com a seta para baixo e digo assim, isto vai para baixo. E ela, não, vai para cima. Eu digo assim, a seta está para baixo. Mas porque ela era cristã. Não, estou a brincar. O elevador foi mesmo para cima, para a zona da comida, que é onde a gente queria ir, para a zona da comunhão. E com o crente é assim.
O inimigo até nos mostra uma seta para baixo, mas nós entramos no elevador e abrimos os olhos e estamos na zona da refeição. A mesa está posta na presença dos nossos inimigos. E nós vamos ter comunhão com este Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta ilustração foi assim uma coisa fantástica, agora assim que surgiu na cabeça. As portas do inferno não prevalecerão. Nós não vamos para a cave escura. Nós vamos para a zona da restauração. Para a zona da comida bem boa, para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Havia só uma pessoa para quem as portas dos Hades não podiam encerrar no seu interior. E essa pessoa era o autor da própria vida, Jesus. Atos 2, 24, 27, quando estamos a falar, diz que era impossível, na pregação do próprio Pedro, era impossível que ele fosse retido pela morte, porque ele não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Então, da mesma maneira com que esta referência triunfante vai falar sobre a própria ressurreição, logo a seguir Jesus vai-lhes dizer, verso 17, ou melhor, verso 18, vamos ler também, já lemos 18, 19, 20, Jesus diz então, olha, não contem ninguém que eu sou o Cristo, guarda esta revelação para vós, ainda não é o tempo agora, verso 21. Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E vem o Petros, vem o Pedro, tomou-o à parte e começou a arrependê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. O que é isso? Sofreres na mão dos sacerdotes? O que é isso, Senhor, seres morto? Ressuscitar ao Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Será que Jesus disse, bem-aventurado és tu? Ai, agora não. Agora as palavras foi, Jesus voltando-se disse a Pedro, ao calhau, agora pedra de tropeço, para trás de mim, Satanás, que me serves escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É incrível, não é? A mudança aqui da promessa do homem que liga na terra é ligado no céu, no homem que ia abrir com as chaves no Pentecostes, abrir aquela porta simbolicamente anunciando o batismo, o início, o precursor da igreja. Aquele mesmo homem, quando estava na sua sabedoria humana, quando estava no seu pensamento humano, estava a dizer, Jesus, morrer na cruz? Não. Ressuscitar? Não precisas nada disso. Não faças isso. Mas Jesus entendeu que agora não era o Espírito de Deus que lhe estava a revelar. Agora não é nem a carne nem o sangue. Agora é mesmo Satanás, o inimigo, que quer impedir. E usou o próprio colocando este pensamento. E é isso que nós temos que entender. O inimigo coloca pensamentos. Deus coloca bons pensamentos, mas o inimigo também usa muitas vezes a nossa mente como campo de batalha, colocando pensamentos contrários à revelação divina, e é pela palavra que nós vamos conferir. Será que este pensamento é de Deus? Se é contrário à Bíblia, não é de Deus, é contra Deus e não será abençoado na nossa vida. E aqui nós vemos então, para trás de mim Satanás. Não era Pedro que era Satanás, ainda que Satanás significa adversário, e ali ele estava de alguma forma a combater contra a missão, porque Jesus sabia desde o primeiro momento em que ele nasceu naquela manjedoura, e que se tornou grandinho, aos 12 anos foi ao templo, depois começou a ensinar. Jesus sabia que o caminho era só um, e era o caminho vinha ter à cruz. Jesus sabia que o caminho era a cruz, ali ele ia pagar o preço dos nossos pecados. Mas as portas do Hades não iam reter lá dentro, porque ao terceiro dia ele saía vitorioso, porque afinal as chaves da vida estão no autor da vida. Então, meus amados, esta grande repreensão é de sinal para nós também, para nós entendermos nos dias em que estamos a viver, em que nós podemos verdadeiramente ser assediados pelo conforto, o tal problema do fermento dos saduceus, conforto, prosperidade, ao contrário daquilo que é o desafio de Jesus, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la.
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que há aqui alguns dos que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus está-nos agora a fazer no final, depois da grande revelação, depois da grande repreensão, agora está o grande desafio. E o desafio a cada um de nós é levar a cruz. Mas a cruz não são doenças. Essa Jesus já levou na cruz. A cruz não são problemas financeiros. A cruz não são a sina, o destino, seja o que lhe quiser. Isso não é a cruz. A cruz significa aquilo que nós temos muitas vezes que pagar por causa de amarmos e servirmos e seguirmos a Jesus. Isso é que é a cruz de Cristo. O homem diz secularmente: ai, a minha cruz. Bom, isso pode dizer é as minhas cruzes, que eu às vezes tenho muitas dores fortes aqui atrás. Mas a cruz não é isso. A cruz é verdadeiramente aquilo que nós muitas vezes temos que passar por causa de não querermos abandonar Jesus. A cruz é quando os nossos vizinhos dizem: agora vais àquela igreja, agora também és uma daquelas que gostam de Jesus e que seguem Jesus. Mas é vergonha, deixa-te, mas é dessas coisas. É quando os nossos amigos dizem: o quê? Agora também és cristão, agora és evangélico, agora é o quê? Agora segues a Jesus. Isso é a cruz, é quando somos gozados por causa dele. E aí nós devemos nos alegrar e dizer: ó Senhor, houve tantos nossos pais da igreja que até morreram por causa de ti. Oh, eu não me importo de ser criticado ou me chamarem nomes por causa de ti, porque eu sei que é por causa de ti que um dia estes que me criticam vão, porque recusam-te a ti, para o lugar do tormento. E eu sei que é por causa de ti que eu vou estar por toda a eternidade na tua presença, onde não há mais choro, mais dor, nem mais pranto. Então o desafio é: nega-te a ti mesmo. É deixar de estarmos nós em primeiro lugar e dizermos com o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é a cruz. Negue-se a si mesmo no sentido literal, negar aquilo que são os nossos sonhos, os prazeres, os luxos, em vez de contribuirmos e darmos, que importa ao homem ganhar o mundo inteiro, diz aqui no texto, e perder a sua alma. Tomar a cruz significa carregar este peso do sacrifício de uma vida sacrificial, em que cada dia crucificamos as nossas paixões para vivermos Jesus e manifestarmos Jesus. Seguir Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Querem seguir a Jesus? Mesmo que implique carregar a cruz? Não é as cruzes, é a cruz. A cruz de sermos perseguidos ou maltratados por causa dele. Nós temos aqui está aqui tapado, mas temos aqui um tanque. E embaixo está aqui um tanque. Não é uma piscina para darmos mergulhos. Chamamos batistério. Ou seja, é um tanque que se enche de água e depois está aqui o irmão Gonçalo, que já foi batizado aqui. Mais alguém foi batizado aqui? Não, foi só o Gonçalo. Portanto, que foi batizado aqui neste tanque. Não é? Em breve nós queremos tirar aqui a tampa, pôr a água aqui. E a primeira pergunta que nós fazemos quando alguém quer ser batizado, por isso é que nós não batizamos crianças, porque a criança não sabe responder. A criança não sabe tomar decisões. Nós só batizamos adultos que querem tomar decisões. A primeira pergunta que nós perguntamos é: estás disposto ou disposta a seguir Jesus todos os dias da tua vida? Custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer? E a pessoa diz: não. Então pode sair da água que eu não vou batizar. Não, nunca ninguém diz que não. Diz sim. Então nós dizemos, com base no seu testemunho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois mergulhamos a pessoa e a pessoa sente uma grande alegria e salta. Alguns saltam, outros ficam engasgados, alguns até já apanhamos uns sustos valentes, mas ficam alegres, porque assumiram um compromisso diante de testemunhas que vão seguir Jesus todos os dias da sua vida. Custe o que custar, venha o que vier. E isso sim é tomar a cruz de Cristo. Então olha, vamos fazer uma coisa? Vamos trocar a cruz e as cruzes que o inimigo joga sobre nós.
Vamos dizer ao Senhor, essas cruzes tu já levastes. Agora estava com vontade de arrancar aqui esta cruz, é fácil, é só puxar para fora, mas depois não conseguia pôr no lugar. Porque é difícil, depois mais, tem aqui muitas ligações. Pegar na cruz, as cruzes que o inimigo nos traz, as dificuldades, e colocar aos pés da cruz de Cristo. Olha, Senhor, toma lá estes meus fardos, eu já não sei mais o que fazer e como carregar, mas eu estou disposto a carregar a tua cruz. E quando as pessoas vêm na rua, vais aí com essa cruz às costas. Figurativamente, espero que ninguém ande aí, ainda que há alguns americanos que aparecem aí nos vídeos que andam mesmo com cruz às costas, no meio do tráfego e tal. Enfim, mas isto é simbólico, é a maneira deles pregarem com lições de objeto. A cruz é quando nós dizemos, o quê? Vais agora uma terça-feira, está a dar a novela da TVI, não sei se a TVI ainda dá novelas, está a dar uma qualquer, sei lá, um programa, o Joker, está a dar o Palmeirinho, e tu vais à igreja em vez de ouvires o Palmeirinho. Digo, eu gosto muito do Palmeirinho, mas eu gosto mais de Jesus Cristo. E por isso eu estou disposto a pagar o preço e a levar a minha cruz. Desculpem lá, gosto muito também do Palmeirinho, mas gosto mais de Jesus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida para Jesus, vai ganhá-la. E agora aqui também havia muito para falar, mas eu deixo isto depois para o nosso professor, que ele é que gosta destas filosofias. Amém? Então, qual vai ser a nossa reação a esta mensagem? Vamos nos guardar do fermento dos saduceus, dos fariseus e saduceus. Vamos nos guardar dessas tentações. Vamos declarar claramente, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos perceber quem Ele é. Vamos perceber que Ele foi morto por nós. Em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia. Em nosso lugar. Vamos confessá-lo diante dos homens. E vamos pagar o preço que tivemos que pagar por seguir a Jesus. Porque nós sabemos que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e depois, quando fechar os olhos, não leva nada. Termino com uma história. Eu já contei algumas vezes, não sei se já contei aqui, mas houve um homem muito rico. Toda a gente usa essa história, que disse assim no seu testamento: quando eu morrer, eu quero que vocês deixem a minha mão fora do caixão. E as pessoas todas, que é isto? Agora o homem quer ir com a mão morta, branca, fora do caixão. Eu quero que a minha mão fique fora do caixão. Façam lá um buraco no caixão e a mão fica lá fora. É para eles perceberem que eu não levo nada para o outro lado. Assim como vim, assim vou. Eu não levo nada. E esta grande verdade é, a única coisa que nós levamos é tal cruz que nós carregamos até ao fim, por Jesus. Mesmo quando a maioria diz, isto agora é melhor, mas é assistir ao culto no sofá, ou é melhor é irmos uma vez por mês, ou é melhor é manter a nossa fézinha perigoso. Não, nós carregamos a cruz. Nós pagamos o preço. E vamos ouvir, vinde benditos de meu Pai. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Vamos terminar a orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Pai, que Tu nos ensinas, Pai, que quem perder a sua vida, e nós, Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina, Senhor, queremos também confessar que já estamos crucificados contigo. Jesus, Tu és a razão do nosso viver. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és a nossa rocha eterna, a rocha da nossa salvação. E nós queremos Te louvar nesta noite, porque um dia o Teu Espírito nos fez, Senhor, entender esta verdade, de que Tu és a rocha, Tu és o fundamento, Tu és, Senhor, a base que nós podemos construir a nossa vida. És a fé, és, Senhor, o objeto da nossa fé, é em quem nós podemos construir, Senhor, a nossa vida. E nós colocamos nesta noite, Senhor, a nossa vida à Tua disposição. Livra-nos, Senhor, do fermento dos saduceus e dos fariseus, Senhor, pensando que Evangelho é prosperidade, Evangelho é sucesso, Evangelho é facilidades, Senhor, pensando que Evangelho é não poder, é não fazer, é não poder, é legalismo, Senhor, livra-nos quer de um e quer do outro, ajuda-nos a manter o equilíbrio e a sermos perseverantes até ao fim, carregando a cruz de Cristo, para que um dia Tu nos recebas de braços abertos na Tua presença, onde não vai haver mais choro, mais luta, nem mais dor. No nome de Jesus assim oramos e para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Dá algum cântico?
Então vamos cantar ao Senhor e também levantar a nossa oferta voluntária. Eu hoje estou um pouco disléxico, começo a ficar muito cansado, mas orem por mim. E vamos terminar a louvar o Senhor. E não se esqueçam, no domingo às 10 da manhã, nós vamos ter aqui um culto que é daqueles cultos que ninguém pode faltar. Nós vamos ter os nossos missionários da Quiné aqui a cantar em crioulo, a mostrar-nos fotografias das escolas que têm construído, das crianças, milhares de crianças têm sido abençoadas com o seu ministério e nós vamos ser desafiados a sermos também missionários. Então não deixam de estar no domingo. Temos connosco o Paulo e a Jéssica, que chegam na sexta-feira da Guiné-Bissau, e a primeira igreja onde vêm pisar é aqui a Casa de Oração em Campo de Ourique, onde nós vamos ouvir as boas coisas que Deus está a fazer através de dois, neste caso já são 4, que eles entretanto multiplicaram-se, de 2 multiplicaram-se para 4, e o mais novo até é meu afilhado, o Tiago. Então não deixam de vir a este culto no domingo, não por causa disso, mas porque Jesus está aqui, mas também por causa disso, porque vamos ser inspirados. Há alguém que carrega a cruz num lugar onde às vezes ter a cruz poderá significar perseguição. Até que nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Deus está conosco aqui. Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Deus está conosco aqui. Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Deus está conosco aqui. Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Deus está conosco aqui. Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Que Deus vos abençoe, uma santa noite e até domingo às 10, se Deus quiser. Amanhã no Zoom, a partir das 8h30, oramos em grupo fechado.